Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 101 de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, nós vamos continuar os nossos estudos sobre o verbo, tratando especificamente da diferença entre os verbos de ação, de estado e de fenômeno de natureza na aula de hoje, tá? E os objetivos são, então, localizar os verbos lá nos textos, nas orações e classificá-los entre verbos de ação, de estado ou de fenômeno, ok? Eu peço que vocês separem o material para a aula, peguem lá o caderninho de vocês, abram na matéria de português, deixem o lápis, a caneta, a borracha na mão, para vocês irem anotando. Combinado? Muito bem. Vamos revisar então. Lá na aula do número 100, nós aprendemos que os verbos são as palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, né? E hoje nós vamos diferenciar quais são as características dos verbos de ação, dos verbos de estado e dos verbos indicadores de fenômenos da natureza, tá? Então, os verbos de ação, vocês já podem anotar lá no caderninho de vocês, são os verbos mais comuns na língua portuguesa. E como o nome já diz, eles indicarão uma ação realizada por um sujeito, né? Pode ser uma ação de desejo, de atividade mental, inclusive, né? Não precisa ser uma ação manual, porque muitas vezes quando a gente diz assim, uma ação é algo que se pode fazer, se pensa apenas no fazer com as mãos. Mas existem também ações realizadas pela mente, né? Então, quando nós estamos falando de ação, pode ser a ação manual, um acontecimento, um desejo, uma ação em si, ou uma atividade mental, tá? Por exemplo, aqui eu deixei alguns verbos de ações. Desejar, cair, jogar, pedir, pensar, esticar, derreter, adaptar, e assim por diante. Só lembrando, né, que aqui eles estão no infinitivo, terminando em ar, er ou ir, mas eles podem vir conjugados em diferentes tempos, modos ou pessoa, tá? E aqui eu deixei para vocês alguns exemplos de frases com verbos em destaque que são ações. E nós vamos observar que, sendo verbos de ações, nós temos um sujeito que está praticando esta ação. Então, olhem só. A garota desejava um sorvete de morango. Verbo desejava. Vejam que é uma ação mental, mas é uma ação. Nós temos um sujeito, no caso a garota, né, que eu posso trocar por um pronome ela, que pratica a ação de desejar, de querer, né, um sorvete de morango. Meu filho adaptou-se rapidamente na escola nova. Novamente, eu tenho um sujeito, no caso, meu filho, que está praticando a ação indicada pelo verbo adaptou. Né? E o terceiro exemplo. O sol estava tão quente que derretia tudo. Verbo derretia. Quem é o sujeito que pratica a ação? O sol, tá? Se vocês têm dificuldade para achar o verbo na oração, façam o seguinte, peguem a palavrinha que vocês pensam que é o verbo e tentem conjugá-la com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? E depois que vocês conseguiram conjugar, né, esse verbo, vejam se vocês conseguem achar o tempo, se é presente, passado ou futuro. Se vocês conseguirem conjugar e conseguirem achar o tempo, é porque é um verbo, olhem só. Vamos imaginar que eu não tenho certeza que o derretia é o verbo. Né? Dá para conjugar? Dá. Eu derreto, tu derretes, ele derrete, né? Ele derretia, por exemplo, deu para conjugar. Dá para achar o tempo, presente, passado, futuro? Dá. É passado, ó, então é um verbo, tá? Para vocês não acharem a palavrinha errada que não seja o verbo, tá? Porque como é que eu vou classificar se a palavra é de ação, de estado ou de fenômeno, se eu não consigo, né, achar o verbo? Então, primeira coisa, eu preciso saber achar o verbo na oração. Depois eu vou pensar se ele é mais uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza, tá?
Então aqui a prof deixou, né, por escrito para vocês, demonstrando que são verbos de ações, o desejava, o adaptava e o derretia, porque nós temos um sujeito que está praticando esta ação, né? A garota desejava, o filho que se adaptava, o sol que derretia, tá? E os verbos de estado, quais são os verbos de estado? Esses verbos, eles não são mais ações. Por quê? Qual é a função deles? Indicar um modo de ser, um jeito de algo ou de alguém. E só reforçando aquilo que eu já falei para vocês na aula anterior também. É sempre o contexto da frase que vai indicar se esse verbo é de ação ou de estado, né? Levar em consideração o que está escrito na oração, na qual o verbo está inserido, tá? Por exemplo, aqui, ó, aquele cachorrinho anda sem apetite nos últimos dias. Anda é um verbo de estado nesta situação, porque indica um modo, um jeito do sujeito que é o cachorrinho. Agora, quando eu digo meu cachorrinho anda comigo todos os dias, é o mesmo sujeito, ó, é o mesmo verbo, mas agora eu tenho um verbo de ação, porque o sujeito, o cachorrinho, está praticando uma ação de caminhar, de andar, né? Então, o verbo de estado é o modo, o jeito que é atribuído ao sujeito através desse verbo, é uma característica, tá? Mais alguns exemplos com verbos de estado trouxe para vocês. Pedro está muito contente. Olhem o verbo aqui, está. Eu estou, tu estás, ele está. Dá para conjugar. Dá para achar o tempo? Dá. Está é no presente. Então, está é o verbo, certo? Agora, notem que o verbo indica, através do adjetivo que vem depois, né, e do advérbio de intensidade muito, uma característica para o Pedro. Como é que o Pedro está? Contente? Não é uma ação que Pedro faz. Perceberam a diferença do verbo de ação para o verbo de estado? Tá? Por exemplo, se eu digo assim, Pedro correu diariamente, por isso está contente. O correu é verbo de ação. Por isso está contente, o está é verbo de estado, né? Indica um jeito, ok? Júlia ficou brava comigo. Novamente, esse ficou é um verbo de estado porque demonstra um jeito, um modo de ser do sujeito que é Júlia. Maria parece melhor hoje. Novamente, ó, parece indicando um modo de ser, um jeito da Maria. Carla é alegre. Olha o verbo é aqui, né? Eu sou, tu és, ele é. Verbo. No presente, né? Porque se fosse passado seria Carla era. E no futuro, Carla seria. Então, prova que essa palavrinha aqui, ó, é o verbo. E demonstra um modo de ser, um jeito, um estado de Carla. O dia permaneceu quente. Permaneceu quente, o verbo está indicando uma característica do sujeito, o dia. O sujeito não precisa ser sempre um ser vivo, gente ou animal, né? O verbo pode atribuir características para algo ou alguém, se ele é verbo de estado, né? Aqui ele atribuiu características para alguém e aqui para algo, que é o dia, tá? E os verbos que representam fenômenos da natureza? O nome já diz, né? Também. Então, ele vai indicar fenômeno da natureza que está relacionado ao tempo, né? Esses verbos, eles não têm sujeito. Eles são verbos impessoais, porque eu não tenho um sujeito praticando a ação. E eles estão conjugados na terceira pessoa do singular. Olhem só. Anoitece mais tarde no verão. Qual é o verbo? Anoitece. Anoitece é presente, passado ou futuro? Presente. Dá para conjugar? Dá. Eu anoiteço, tu anoiteces, ele anoitece. Mas quando eu digo assim, que são verbos impessoais, que não têm sujeito,
Não existe um sujeito, gente, praticando a ação de anoitecer, por mais que a gente possa conjugar, né? Vocês entenderam o que é um verbo impessoal? Não tem sujeito que pratica a ação, né? Esse verbo está indicando um fenômeno da natureza que está relacionado ao tempo. Então, ele é um verbo que indica fenômeno da natureza, certo? Se uma nuvem fica muito cheia, chove. Mais um verbo indicador de fenômeno da natureza, o chove, tá? Precisa cuidar, porque nem todas as palavras indicadoras de clima ou que estão relacionadas ao tempo são verbos. Se eu digo assim, a chuva foi intensa, chuva não é verbo, é substantivo, né? Ele precisa indicar um fenômeno da natureza que está relacionado ao tempo. Eu preciso localizar presente, passado ou futuro nessa palavra, né? E eu preciso poder conjugá-la lá com os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Quando eu digo a chuva foi intensa, onde está o verbo? Foi, né? Quem que foi? A chuva, um verbo de estado, o foi. E chuva seria o substantivo, ok? Então tem que tomar esse cuidado. Nos últimos meses tem chovido pouco. O que acontece aqui? Eu tenho uma locução verbal. Eu tenho dois verbos, o tem e o chovido, funcionando como um verbo só, indicador de fenômeno da natureza. Lembram da aula anterior, verbo e locução verbal, né? O que é a locução verbal? Dois verbos que desempenham a função de um verbo só, ou indicam uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza, que é o caso aqui, ó, tem chovido. São dois verbos, portanto, uma locução verbal, funcionando como um verbo só, indicador de fenômeno da natureza. Relampejou, mas não choveu. Tenho dois verbos indicadores de fenômenos da natureza na mesma oração. O relampejou e o choveu, tá? Só lembrando, são verbos impessoais, porque eles não têm sujeito. E ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular mesmo? Ele ou ela, né? Ó, eu, tu, ele. Lembram lá dos pronomes, aulinha de pronomes, né? Singular é um só, ele ou ela. Ó, ele anoitece ou ela anoitece. Ele chove, ela chove. Ele choveu, ela relampejou, ele tem chovido. Mas lembrem-se, o verbo é impessoal, não tem sujeito que pratica a ação, eu apenas posso conjugá-lo com os pronomes, tá? Muita atenção também, porque o verbo que é indicador de fenômeno da natureza, às vezes pode não ser, se ele estiver no sentido figurado, tá? Olhem só o exemplo. Choveram reclamações sobre aquela vendedora. Então, não pode olhar ali, choveu, de repente, é fenômeno da natureza. Espera aí, está relacionado ao tempo? Senão, não é, né? Olha só, quando eu digo choveram reclamações sobre aquela vendedora, não é mais verbo indicador de fenômeno da natureza. É verbo de ação, que está no sentido figurado. Significa que teve muitas reclamações, né, sobre aquela vendedora. Não é mais chuva, perceberam? No último domingo choveu um pouco. Aqui sim, né? Chuva é uma ação relacionada a fenômeno da natureza e ao tempo. Portanto, é verbo indicador de fenômeno da natureza. Tá? E agora, vocês estão com o caderninho na mão, né? Se não estão, corre lá e pega, tá? Pausa um pouquinho o vídeo e pega. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer 3 atividades juntos para praticar. Vocês vão pegar o caderninho de vocês lá, né, o lápis, a caneta, a borracha, e vocês vão olhar em cada uma das orações aqui, vão procurar o verbo, anotar esse verbo lá no caderninho e indicar para mim se ele é verbo de ação, ou verbo de estado, ou verbo indicador de fenômeno da natureza.
Se for preciso, gente, abram o documento em PDF que vocês têm lá na página, no Educa Mais, e vão olhando ali no documento em PDF para vocês copiarem, tá? Então, de cada uma das orações, copia a palavrinha que é verbo, né? E diz para mim se é de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Aqui na número 1, tá? As frases. As meninas sorriam. B. Nevou muito nesse final de semana. C. Marina não estava contente com a situação. D. Aquele garoto parecia feliz. E. As crianças corriam pelo parque. F. Os alunos terminaram as tarefas mais cedo. Número 2. Vocês vão observar a tirinha do Garfield e vão copiar para mim aqui uma frase que tenha verbo de estado. Copiou a frase que tem verbo de estado? Circula para a prof aonde que está esse verbo que é indicador de estado, tá? Então, olhem só a situação. O Garfield está aqui com o jornal enrolado na mão e ele vê uma aranha. E ele pensa, últimas palavras, o que vocês acham que ele vai fazer? Pá, né? Vai matar a aranha. E a aranha pensa, mas veja que eles conversam em pensamento. Eu sei onde tem doces. Vejam que a expressão do Garfield mudou totalmente. O que ele pensa? Ele é bom, ele já mudou de ideia, não vai mais matar a aranha, que ele quer saber onde estão os doces, né? Então aqui, gente, vocês vão copiar para mim qual dessas falas do Garfield que tem um verbo de estado. Copiou lá. Circula o verbo para a prof que está indicando o estado, tá? Número 3. Deste poema aqui, vocês vão copiar uma frase com verbo que indique fenômeno da natureza e mais uma frase, um verso que tenha verbo de estado. Então, são duas coisas. Um verso com palavra indicadora, com verbo indicador de fenômeno da natureza. Segunda, mais uma frase com verbo indicador de estado. E a poesia diz assim: 13 horas o céu ficou escuro, pássaros assustados procuravam abrigos, relampejou e choveu. Choveu forte, granizo nas vidraças, fortes enxurradas, ventania, folhas movendo-se ao vento, chuva por muito tempo, a chuva passou, o arco-íris brilhou, o céu azul ficou. Certo? Então, duas coisas desse poema. Pausem o vídeo, pessoal, abram o documento em PDF, façam, que já nos conferimos, tá bom? Vamos ver como é que ficou então? Número 1. Então, o número 1 é o verbo sorriam, que está indicando uma ação. Vejam que quem realiza a ação é o sujeito as meninas. Letra B, o verbo é nevou, indicador de fenômeno da natureza. Letra C, o verbo é estava, é um verbo de estado. Quando eu digo Marina não estava muito contente com a situação, o verbo indica uma característica, um modo de ser do sujeito Marina, não é uma ação feita por ela, né? Aquele garoto parecia infeliz. Novamente eu tenho um verbo de estado, parecia, está indicando um jeito de ser do sujeito garoto. As crianças corriam pelo parque. Corriam é verbo de ação, indica uma ação feita pelas crianças. Os alunos terminaram as tarefas mais cedo. Também um verbo de ação, né? O terminaram indica uma ação realizada pelo sujeito, os alunos. A segunda, a frase lá que era indicadora de verbo de estado, do Garfield, quando ele diz assim: ele é bom pro doce, né? Olhem só. Está indicando um modo de ser do doce, um jeito. Esse é verbo de estado. Eu deixei em vermelhinho aqui, ó, né? Que eu pedi para vocês destacarem. E lá na número 3, que vocês procurariam para mim no poema, né? Frases com verbos indicadores de fenômenos da natureza, eu tenho duas opções. Relampejou e choveu,
Relampejou é verbo, choveu também, indica fenômeno da natureza. E mais um verso quando diz choveu forte. Vou voltar no poema. Aqui, ó, relampejou e choveu, os dois verbos, né? Choveu forte, verbo também. A palavrinha granizo aqui, ó, não é verbo, apesar de estar relacionado com o tempo, né? Mas é substantivo. Lembra que eu falei para vocês que precisa cuidar se é verbo ou não? Nem toda palavra que está relacionada ao tempo é verbo, né? Aqui, ventania também é substantivo, é nome de uma coisa, né? E chuva aqui também é substantivo, é nome de alguma coisa. Se fosse choveu, né? Se fosse ventava, daí seria verbo, mas é substantivo, tá? Se de repente vocês ficaram com dúvidas, mesma coisa aqui, ó, o arco-íris é substantivo, nome de alguma coisa, o céu é substantivo, beleza? Continuando, e as frases que indicam verbos de estado, temos duas opções também. O céu ficou escuro, ó, o ficou aqui, ó, indicando um jeito do sujeito, o céu, e o céu azul ficou. De novo é o mesmo verbo, mas a característica é outra, né? Aqui o céu ficou escuro, o modo de ser do céu, e aqui o céu azul ficou, o modo de ser é que ele ficou azulzinho, né? Depois do arco-íris. Resumindo então, gente, o que são verbos de ação? São aqueles que indicam uma ação realizada por um sujeito. Verbo de estado são aqueles que indicam o modo de ser de algo ou de alguém. Não tem mais sujeito praticando a ação. E verbos que indicam fenômenos da natureza são aqueles que se referem ao tempo ou aos fenômenos da natureza. Tranquilo? Pessoal, se vocês ficaram com dúvidas, revejam a aula e não esqueçam de fazer a atividade agora referente a esse assunto. Muito obrigada pela atenção e eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.